E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, continuando a série de OpenCV, né? Dessa vez eu vou atualizar um exemplo meu mais antigo de tracking. Eu não sei se vocês estão bem lembrados do conceito de tracking, é o rastreamento. Você vai ter um retângulo que vai acompanhando um determinado objeto na janela. Eu vou rodar aqui para a gente ter um exemplo. Essa imagem aí ficou bem legal, bem louca, né? É, aqui você tem a janela do objeto reconhecido no caso. Aqui a linearização, que são os pixels brancos compõem esse objeto que está sendo identificado. E os pixels pretos, eles não fazem parte desse objeto identificado. Mas assim, você vai falar, ué, mas está identificando você todo, Lucas? O que está acontecendo? É porque você define na trackbar aqui qual que é a faixa de cores. Você identifica aqui qual que é a faixa de cores que o objeto vai ser reconhecido. Então, por exemplo, essa não coube, né? Talvez eu tenha que diminuir um pouco o texto, mas aqui a gente define o hue, que é a matiz, né? Que é a cor propriamente dita, a informação de cor, ignorando o brilho, essas coisas, só a cor mesmo. Então eu posso definir uma faixa que eu quiser. Por exemplo, essa faixa aqui tá pegando basicamente o azul. Tá meio assustador essa imagem linearizada minha, eu sei. Tá vendo? Aí com isso aqui eu consegui, por exemplo, reconhecer minha camisa lá. Eu posso mexer e ele consegue achar perfeitamente onde é a minha camisa, pois essa faixa aqui que tá entre essa cor 100 e a cor 136 provavelmente é uma faixa que pega o azul. Aí vamos supor que eu queira pegar esse objeto vermelho aqui do Kindle. Eu não lembro exatamente onde que entra o vermelho. Olha lá, o vermelho está aqui mais para trás. Olha lá, eu já estou praticamente pegando vermelho. Mas eu também posso mexer aqui na saturação, que é o tanto que a informação está misturada com branco. Olha lá. E como a gente pode ver, ó, quanto mais baixa for a saturação, mais misturado com branco essa cor aqui tá. E quanto maior a saturação nessas barras aqui, mais vermelhão forte ela é. E assim, a gente está numa faixa aqui, entre a saturação 101 e 202, que pega exatamente esse Kindle lá. No caso, aqui também tem o value, que é o brilho, né? É o tanto de brilho que a informação tem, é o tanto que a luz bate e é refletida. O que a gente vê aqui que até que tem um pouquinho, né? E com isso a gente pode otimizar o nosso rastreador aí para funcionar da melhor maneira. Eu posso também, por exemplo, tem esse estojo aqui que eu uso para guardar minha escova de dentes. Vamos tentar pegar ela também. Ah lá, consegui achar. O verde está mais ou menos aqui. Vamos tentar deixar só o verde mesmo. Parece que o verde está bem nessa faixa aqui, né? Aí eu posso mexer na saturação também para tentar otimizar o melhor possível, né? E acho que assim ficou bom, ficou legal. Enfim, acho que vocês pegaram a ideia, né? Eu consigo fazer reconhecimento de objetos pela cor. Deixa eu tentar achar minha cabeça assim, só a pele mesmo. Olha lá, ó, agora observa que é um jeito até simples de eu fazer reconhecimento assim de pele, achar pessoas. Então assim, eu só preciso achar a faixa de cor apropriada para fazer esse reconhecimento. Então é uma evolução até do vídeo de tracking que eu já fiz anteriormente. Então vamos aprender como é que a gente faz isso? Vamos lá? Nem preciso dizer que a gente começa carregando o NUMP, a CV2, e a gente chama o CV2 Video Capture. O Video Capture é que ele vai fazer a abertura para fazer análise de vídeos. Eu já fiz alguns vídeos falando, inclusive eu fiz live, né, se eu não estou enganado, mostrando como que eu trabalho com vídeo diretamente, sobretudo com a webcam. Aí no caso, normalmente, pessoal, você coloca, por exemplo, 0 para indicar sua webcam. O problema é que eu acho que eu fiz umas gambiarras aqui e assim, cada webcam diferente tem um código diferente. E no meu computador, a webcam que ele reconheceu é a com o identificador 1. A 0 eu não sei o que que é. Então, pode ser o caso de você testar aí direitinho. Se você não faz muitas gambiarras, loucuras no seu computador, provavelmente o seu é o 0, né? Então, o Video Capture, quando você coloca um número, é uma webcam ou uma fonte de vídeo do seu computador. No Video Capture você também pode passar um arquivo, aí ele vai realmente carregar um vídeo aí de fato para fazer uma manipulação.
Aí vamos lá, a gente chama o método CV2 NameDWindow para ele abrir uma janela gráfica aí no seu computador, seja o Windows, Linux, e a gente vai criar uma janela gráfica para botar aquelas barrinhas, as trackbars, para a gente utilizar. Aí eu tenho que dar um nome a ela, né? Eu posso. Então a gente precisa dar um nome para a janela gráfica para identificar qual é a janela, pois a gente vai trabalhar com múltiplas janelas aqui. Eu vou chamar ela então de Trackbar Window. Não é o nome mais criativo do mundo, mas é um nome. E aí eu vou criar essas trackbars, que são essas barrinhas. Eu recomendo que você assista o vídeo anterior desse de Python e OpenCV, que eu mostro, eu falo com mais detalhes sobre essa barrinha, que é a trackbar. Aí para mexer no contraste e no brilho de uma imagem. Mas enfim, eu vou criar duas trackbars, uma que define o intervalo mínimo de matiz de cor, da cor propriamente dita, e o máximo. Aí eu vou definir, então, duas trackbars, uma que define o mínimo da matiz, o intervalo mínimo de matiz que eu vou selecionar e o intervalo máximo. Lembrando que o mínimo começa com valor zero e o máximo começa com valor 255. E o valor máximo que eu posso atribuir nessa barra é 255, 255. Aí tem o método onChange que eu preciso definir, que é o método que eu vou chamar quando isso for modificado de alguma maneira. No caso, eu vou chamar esse método aqui, mas ele não vai fazer nada não. Porque não tem. Pelo menos nessa aplicação eu não vi necessidade de usar isso. Então, o val é o valor novo, é o valor novo dessa trackbar. Eu botei pass aqui, mas acho que podia ser return. Ele simplesmente vai retornar sem fazer nada. Beleza, então você vai ter essa barrinha de mínimo e máximo. A gente vai ter que ter também as barrinhas de mínimo e máximo para a saturação e também para o brilho, para a iluminação, para a intensidade de brilho assim luminoso. Então é o que vamos fazer agora. Então vamos adicionar esses caras. Só trocando, obviamente, aqui vai ser. Opa! Um vai ser a saturação, que é o tanto que aquela matiz, aquela cor vai estar misturada com branco, né? E aqui vai ser o value, que é o brilho, é a intensidade luminosa. Aqui a gente está trabalhando com um modelo de cor HSV, que diferente do RGB, o RGB ele mistura todas as cores ali, o vermelho com o verde com o azul. O HSV, o que, que ele faz? Ele bota o que seria o RGB no H, o S é o tanto que a cor está misturada com branco, então entra um pouquinho de RGB ali, mas só a parte de misturar com o branco. E o value que gera um outro efeito é o brilho, é a luz batendo no objeto. Uma coisa é a cor misturada entre os pixels propriamente dito, o outro é o value, que é o brilho, o raio de luz batendo no objeto e gerando aquele efeito de brilho. Né? Então são essas as coordenadas aí que definem a cor no modelo HSV. Então logo o programa inicia sua execução, você precisa pegar o mínimo da matiz, o máximo da matiz, o mínimo da saturação, o máximo da saturação, o mínimo do valor e o máximo do valor de todo mundo. Lembrando que esse nome aqui é o nome que você dá para identificar a janela, identificar a janela não, identificar o nome do trackbar, melhor dizendo. O nome que você deu a essa barrinha é min hue. E o nome que você deu a essa barrinha aqui embaixo é max hue. E para o OpenCV saber de que barra você está falando, você tem que usar o mesmíssimo nome que você deu. Então, o get trackbar, esse create trackbar, ele cria a trackbar. E para você pegar o valor, e ele associa com a trackbar window, que foi essa janela aqui que eu criei, né? Essa janela que eu criei. E eu associo, eu coloco 6 trackbars nessa janela aí, trackbar window, definindo o valor inicial, o valor máximo e o que vai acontecer quando for chamado. Chama esse método aqui, mas ele não vai fazer nada. Get trackbar pos, ele vai retornar para a variável o que está marcado naquela barrinha ali. Então você tem que dizer a janela que está o trackbar e o trackbar também. E aí eu pego tudo, a matiz mínima, máxima, a saturação mínima, máxima e
o valor mínimo ou máximo. Aqui faltou mudar. Joia. Aí, pessoal, eu posso fazer um loop infinito aqui embaixo, porque que enquanto o programa só vai acabar quando o usuário interromper, ele apertar um botão que fecha o programa, né? Podemos até já fazer isso aqui de uma vez, né? Para o programa sair, a gente vai introduzir esse if aqui, ó. Então, eu expliquei isso já no outro vídeo também, eu vou falar aqui mais por alto. Basicamente, o wait key com 1 significa que o programa ele vai exibir o frame, o que está na webcam, vai passar 1 milissegundo, vai exibir o próximo. O wait key, ele espera você apertar algo se você colocar o parâmetro 0. Se você colocar o parâmetro 0, a janela vai ficar parada, sem atualizar, sem exibir mais nada, enquanto você não apertar uma tecla. Mas, se você colocar um número maior que 0, por exemplo, 1, aí ele vai aguardar 1 milissegundo e continuar. Se você colocar ali 10, ele vai aguardar 10 milissegundos e continuar. E aí, de repente, depende do que você quer fazer. Se eu não estou enganado, ele retorna aqui um vetor cheio de uns, né, se eu não estou enganado. E ele vai fazer um end binário com esses dois caras. Esses dois caras, o que eles fazem? Basicamente, ele pega o ASCII da tecla. Aliás, minto. Na verdade, ele espera 1 milissegundo, mas se você apertar algo, ele vai retornar esse algo ali. Eu confundi com o monte de 1 que vem ali depois. Sorry. Mas o CV2, o wait key, para deixar bem claro, ele aguarda 1 milissegundo e continua. Mas se você apertar alguma tecla do teclado, ele retorna ela. E faz essa operação. Ele pega o ASCII, o código numérico que identifica a tecla do teclado que você apertou, e faz um E com esse cara aqui. Esse cara todo aí que eu coloquei é basicamente para comparar a tecla que você apertou com a janela gráfica aí do OpenCV com o ASCII da letra Q, que é esse OR de Q aqui, e com o ASCII com o código numérico que identifica o ESC, que é o 27. Eu posso até colocar, por exemplo, ESC key, para ficar ainda mais claro, né? Eu posso botar aqui ESC key. E aqui em cima, aqui em cima mesmo, né? ESC key 27 também vai funcionar. Porque se a tecla que você apertou bater com a letra Q, for o mesmo código da letra Q, ou a tecla que você apertou for compatível com o ESC, aí vai ter um break que ele vai sair do while. Então você sai do programa quando você aperta a letra Q ou a letra S. Lembrando que quando você sai desse while, você tem que desligar os recursos sendo usados para ler informação da sua webcam e destruir as janelas gráficas do OpenCV para não gastar memória sem necessidade, né? Feito tudo isso, dentro do while, vamos fazer o seguinte agora. Vamos adicionar o capRead, que retorna a imagem da webcam, cada frame, cada quadro da webcam dentro desse cara aqui frame. O success diz, se eu não estou enganado, é um valor numérico que diz se o carregamento daquele frame específico foi bem sucedido ou não. Então, se deu certo, ele retorna essa informação ali no success e tudo mais. E tão logo eu tenha carregado esse frame, eu posso chamar o IMShow para exibir ele na tela. No caso, eu dou um nome a essa janela, eu vou chamar essa janela de webcam, e o frame é o quadro que está me mostrando lá na hora. Acho que com isso, nossa aplicação roda. Roda, a gente consegue até ver aqui ó lá, a matiz, saturação e tudo mais. Só que tem um problema. Do jeito que está aqui, eu posso fazer coisas que não fazem muito sentido. Olha lá, eu posso fazer com que a matiz máxima seja a matiz mínima, perdão, seja maior que a máxima. Enfim, não faz muito sentido. Eu tenho que forçar para que o mínimo sempre esteja abaixo do máximo, né? Uma coisa lógica, né? Não faz muito sentido, por exemplo, aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Não faz sentido eu fazer isso aqui. Então, via código, vamos forçar com que o mínimo sempre esteja abaixo do máximo, seja para matiz, seja para saturação, seja para o value, que é o brilho também. Olha lá, eu apertei Q, fechou.
Aqui uma coisa que eu pensei que eu achei interessante é o seguinte, eu vou trabalhar com um dicionário. Um dicionário é uma estrutura que é como se fosse um saco que você guarda várias coisas lá dentro, né? Eu gosto de usar uma analogia, por exemplo, com um armário. Você imagina um armário e cada posição vai ser uma gaveta que você entulha com um monte de coisa, né? Então é como se eu estivesse criando o armário rio, né? Só que esse armário rio, ele vai ter duas gavetas só. A gaveta do rio mínimo e a gaveta do rio máximo. Aí você vai falar, tá, mas como assim? Né? É pelo seguinte, ó, eu vou usar o get track bar pos ali para pegar o rio mínimo e pegar o rio máximo. Então, é como se esse rio fosse um armário com duas gavetas. A gaveta que eu chamei de min, de mínimo dentro do rio, que vai guardar o valor que está naquela barra ali, o valor de mínimo daquela barra, né? Você tem o min rio e o max rio, você vai pegar o mínimo e vai pegar o máximo. A questão é que se acontecer do mínimo ser maior que o máximo, que convenhamos é o problema, não faz muito sentido isso, aí eu vou ter que tratar esse problema aí de alguma maneira. E uma maneira que eu posso tratar, eu posso forçar isso, é modificando para. Se acontecer do mínimo, tá lá, mínimo aqui, máximo aqui. Se acontecer do mínimo ultrapassar o máximo, eu forço para que o máximo suba junto com o mínimo. Então, se você começa a aumentar o mínimo e ele ultrapassa o máximo passa a subir junto, né? Foi uma solução que eu pensei aí para tratar esse problema. Então, eu pego o valor do rio min atual e seto, eu defino a nova posição do trackbar máximo para ser igual ao mínimo. Então eu pego esse máximo aqui, forço ele a acompanhar. Se o mínimo está subindo, o máximo vai subir junto também, né? É a maneira aí que eu pensei aí de forçar. E logicamente, uma vez eu fiz isso, eu tenho que atualizar para ter um novo rio max ali, né? Já que eu setei um novo rio max, eu tenho que pegar esse rio max novo aí. Será que isso funciona? Vamos testar, né? Vamos ver se isso faz sentido. Olha lá. Aqui tá tudo bem, né? Já que o mínimo e o máximo estão num intervalo ali. Agora eu vou aumentar o mínimo de maneira a ultrapassar o máximo. Ah, eu percebi um erro aqui, ó. Aqui tá maximum rio. Sorry. É max, tudo ali para funcionar. É eu que digitei errado e não vi. Mas aí vamos tentar de novo. Olha lá, você tem o max e você tem o min. Olha lá, eu vou aumentar o min de maneira a ultrapassar o max. Olha lá, tá vendo? Ele não deixa. Ele força para o mínimo estar abaixo ou pelo menos igual ao max, né? Não faz sentido realmente ficar ultrapassando, né? O máximo tem que ser maior que o mínimo, né? Não faz sentido o contrário. E logicamente isso que eu fiz para o Rio vai valer também para saturação, né? Então eu vou replicar isso tudo aqui para saturação. Tudo isso aqui que eu fiz eu vou replicar para saturação. Se eu não tiver esquecido nada, eu passei tudo aqui para saturação e eu tenho que fazer o mesmo também para o valor. Se vocês quiserem, talvez até criar um método que seta esses limites e tal, acho até que é melhor ainda do que deixar tudo isso no meio do while, assim. Fica meio complicado mesmo. Deixa eu só atualizar os val aqui de uma vez. Val. Bom, se eu não tiver esquecido nenhum, tá tudo certo aí. A gente pode até testar, né? A gente pode até testar aqui para ver se todos vão funcionar. Ah lá, aqui na saturação. A saturação ali não deu certo. É porque eu chamei de saturation, né? A janela é saturation que eu chamei. Então aqui é saturation. E acho que aqui também daria problema que a janela eu chamei de value. De repente, seria até bom ter uma variável, né, para isso. Então, eu acho que a gente pode fazer uma refaturação aqui no código rapidinho, né? Vamos adicionar um método aqui, set limits of trackbar, né? Alguma coisa assim. E aí todos esses caras aqui vamos pegar todos esses caras aqui, botar nesse método, né, para ficar um pouco mais arrumadinho. E aí basta eu chamar esse set limits of trackbar aqui para ele já fazer todo o trabalho.
E aí vamos ver se funciona, né? Vamos ver se agora não fiz nada errado. Olha lá, a saturação está funcionando também. E a mesma coisa acontece, também funciona para o value, olha lá. O value ele também não permite que você ultrapasse o valor. Apesar de na interface gráfica ele estar parecendo que ele passou, ele não passou não. Pelo menos pelos números, né, a gente consegue ver isso. Né? Enfim. Bom, dito todas essas coisas, vamos agora preocupar com o essencial, que é realmente a parte de tracking, né? Vamos lá. Então, pessoal, no caso de tracking, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar um método aqui, como por exemplo, compute tracking, aliás, compute tracking, passando a imagem da webcam mesmo, frame, e passando também as informações de matiz, saturação e de brilho que a gente precisa, mas faltou até um negócio nesse set limits of trackbar, que é ele retornar para a gente quais que são os intervalos de matiz, quais os intervalos de saturação e de valor. Que aí esses três caras aqui que eu estou retornando nesse método, eu vou pegar aqui, né, o dicionário contendo o intervalo de matiz, saturação e brilho, e eu já passo de uma vez isso no método compute tracking que a gente vai implementar agora. Né? Então, vamos adicionar uma célula aqui embaixo com o método compute tracking, passando a imagem, o intervalo de matiz, saturação e valor, e aqui dentro vamos computar o tracking de fato. Como vocês viram, né? Deixa eu até ajeitar um pouquinho a câmera aqui. Pronto, acho que assim tá melhor. Mas como vocês viram, a gente calculou a gente mostrou aquela imagem que estava em preto e branco, vocês viram ali a linearização. Eu não detalhei isso tanto no vídeo de tracking que eu fiz originalmente, mas a linearização ela consiste em você determinar você primeiro transforma a imagem em preto e branco, e uma vez transformando em preto e branco, você vai definir o que chamamos de um limiar, um valor. Todos os pixels é um valor de cor qualquer, pode ser 100, 200, tem que ser um valor de cor válido, obviamente, no intervalo mínimo e máximo, que normalmente é 0 a 255, que são 8 bits no caso, né? E aí, você vai definir um valor qualquer. Todos os pixels que estiverem abaixo desse valor vão ficar pretos, escuros. E todos que forem igual ou acima desse valor vão ficar, por exemplo, branco. A linearização faz isso. E acaba sendo interessante, pois a linearização permite que a gente a gente vai colorir de branco os pixels do objeto que a gente vai fazer o rastreio. A gente vai usar a linearização nesse intuito. A gente quer que pegar a imagem original e os pixels que fizerem parte do objeto que vai fazer o rastreio, eles vão ficar brancos. É isso que a gente vai tentar fazer aqui com a linearização. E para aplicar a linearização, o primeiro passo é eu converter a cor da imagem do frame original de RGB, que é o colorido, para gray, que é o tom de cinza. Então essa imagem aqui é a imagem minha da webcam já transformada em preto e branco. A gente até pode ver isso. Ó. Vou botar um return aqui gray, pois aí ele vai retornar essa imagem gray aqui por enquanto. Né? Não vai ficar assim no final não, tá? É só para a gente entender. Então eu vou deixar ali a imagem de tom de cinza. E aí a gente pode criar uma nova janela aqui, né? Eu vou chamar ela de linearização por enquanto, mas é só a gente ver a transformação ali que eu acho que é interessante ver, né, esse tipo de coisa aqui acontecendo. Ah lá, tá vendo? É a mesma imagem, só que agora convertida para tons de cinza. Mas beleza, eu não quero simplesmente converter ela para tons de cinza, eu quero aplicar a linearização. E aí, só para a gente entender a linearização, eu até abri aqui a documentação do OpenCV para a gente entender melhor. A linearização é feita por esse método aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É CV2, né? Ponto threshold. E aí você passa a imagem. Você passa depois o limiar, se você for fazer essa linearização manual, porque existe a linearização que ele mesmo define esse limiar.
qual que é a melhor separação, mas você pode fazer a linearização manual. Aí aqui eu estou definindo, por exemplo, que o 127 vai ser esse limiar aí. O 255 vai ser esse valor máximo, vai ser qual valor vai ficar o pixel se ele estiver acima do limiar. E esse trash binary, binary inv, por aí vai, é a configuração, é a flag que vai definir como que vai ser essa linearização. O binary, que é o mais básico, ele faz o seguinte: todo mundo que estiver abaixo de 127, por exemplo, que foi esse limiar que você definiu, vai ficar preto. Se você definir 255, significa que todos os que estiverem acima de 127 vão ficar branco. E aí você tem várias configurações. O binary inv inverte isso. Então quem estiver abaixo fica branco, quem estiver acima fica preto, né? Eu acho que vocês merecem que eu faça um vídeo separado só sobre linearização, então acho que eu não vou me prolongar tanto. A questão é que existem vários tipos de linearização e uma que é bem interessante é a Otsu. O legal da Otsu é que você deixa o próprio OpenCV resolver esse problema. Então olha que interessante, você tem, por exemplo, uma imagem tipo essa daqui, toda ruidosa, e se você joga o Otsu, você não precisa definir limiar na mão e ele automaticamente ele faz essa separação aí bem-vinda, pois ele observa o histograma, que também é outra coisa que vocês merecem um vídeo atualizado, mas é um gráfico que mostra a distribuição de cor, quantos pixels tem aquela cor, né? Basicamente isso que o histograma te dá. Então é uma ferramenta gráfica visual aí bem interessante. Mas enfim, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o Otsu e aí vamos ver o resultado do Otsu, né? Então o CV2 Threshold é ele que vai aplicar a linearização das mais variadas. O Gray é essa imagem que a gente converteu em preto e branco já transformada. Eu coloquei 0 aqui porque eu vou aplicar o Otsu. Quando eu aplico o Otsu, eu não preciso definir limiar, então eu posso deixar aqui 0. 255 vai ser o valor de cor de todo mundo que estiver acima desse limiar. E aqui eu estou dizendo que eu vou aplicar o Otsu, que faz a linearização automática, e aqui é o binary inv, então ele inverte. Quem estiver abaixo vai ficar branco, quem estiver acima do limiar vai ficar preto. A gente pode rodar isso aqui para ver o efeito que vai dar, né? Olha lá, olha que interessante. Ele aplicou ali a linearização. Então todo mundo que está abaixo do limiar ficou branco, o que faz sentido. O meu cabelo é bem escuro, olha lá, e ele ficou branco. E todos os pixels da imagem preto e branco que tiver acima desse limiar ficaram pretos. Por exemplo, faz sentido a parede, olha lá, a parede é muito mais próxima do branco do que do preto, né? O ponto é que essa linearização aí, ela vai ser útil, por enquanto aqui não está funcionando ainda, né? Mas vai ser útil quando a gente aplicar o tracking de fato, né? Mas no fim das contas, por que aquela barra ainda não está fazendo efeito? É porque a gente não está usando o hue, a saturação e o value. Eu vou comentar esses caras aqui, a gente não vai usar esses caras aqui como estão. Foi só para a gente entender um pouquinho o que a linearização está fazendo aqui no contexto desse código. O que eu vou fazer de fato aqui é transformar a imagem. Eu acho que eu vou até apagar, né? Acho que não faz sentido isso ficar ali. Foi mais para explicar para vocês entenderem, né? Mas eu vou pegar a imagem colorida, eu vou chamar o CVT Color, que converte a cor de uma representação para outra representação. E aí, no caso, eu vou converter do colorido para o HSV, para a gente justamente trabalhar com o hue, a saturação e o value aí como a gente queria. E o CVT Color, ele pega essa imagem, converte, ali eu defini a flag, a configuração do RGB para o HSV, e essa imagem HSV agora está aqui. Então ela está convertida ali para HSV. Uma vez feito isso, eu vou definir os intervalos de cores válidos, né, que vão aparecer na imagem final, nesse tipo de coisa. E para isso eu posso criar um vetor no NumPy que ele vai guardar aí 3 elementos. A, a matiz mínima,
a saturação mínima e o valor mínimo. Ele vai montar um vetor assim, né? A gente até consegue ver isso. Eu vou colocar ali um print no Lauer Color, só para a gente ver, né, isso aí acontecendo. Ah lá, ele está mostrando ali um monte de zero, porque é a matiz mínima, a saturação mínima e o value mínimo. Se eu começar a mexer ali, lá, ele começa a atualizar, tá vendo? Se eu aumentar o mínimo de saturação ali para 248, ele passa a aumentar também. Então, o que esse método aqui, o que o Lauer Color vai receber vai ser um vetor 3D, um vetor do NUMP, que a primeira posição é a matiz mínima, a segunda posição é a saturação mínima e a terceira posição é o valor mínimo. E, obviamente, eu vou fazer algo parecido para definir o limite superior, né? Então você vai ter, esse é o limite de cor mínimo que vai poder aparecer na imagem final, e esse é o limite de cor superior que pode aparecer ali na imagem final. Agora, o que falta é definir a máscara, né, o intervalo de cor mínimo e máximo. Esse in range, ele vai definir justamente o intervalo de pixels que estão dentro desse intervalo de cores. Então, o in-range ele vai receber uma imagem e você vai dizer, olha, esse é o intervalo mínimo e máximo. Todos os pixels que estiverem entre esse intervalo de cor mínimo e máximo, eu vou criar uma máscara, eu vou criar um marcador que coloca 0 e 1. Se aquele pixel está naquele intervalo, vai ter 1. Se o pixel não estiver naquele intervalo, vai ter 0. A gente também pode printar aqui o mask para olhar, só para ver, né, o que ele gera, até para a gente entender melhor. Ah lá, ele justamente, o que ele faz? Ele coloca 255 para os pixels que estão presentes no intervalo. Eu falei 1, mas ele coloca 255. E a gente, vamos tentar mexer aqui, modificar esses intervalos. Ah lá, eu estou botando agora um intervalo que provavelmente não vai ter mais. Ah lá, aí agora passou a aparecer tudo zero, pois os pixels que vão receber o valor 255 são os que pertencem a esse intervalo aí de mínimo 255, máximo 255, por aí vai, mas nenhum pixel vai conseguir isso, exceto se ele gabaritar 255 para matiz, 255 para saturação e 255 para o valor. Né, o que não é o caso aí. Né? Só para vocês entenderem, então ele forma uma nova matriz marcando se o pixel pertence ao intervalo ou não. Se o pixel pertence, ele joga 255, se o pixel não pertence ao intervalo, ele fica com 0. Então, eu vou colocar aqui marcador para saber se o pixel pertence ao intervalo ou não. Joia. Agora as coisas começam a ficar interessantes. Eu vou apagar esse print aqui, pois eu posso usar a mesma técnica que eu usei no vídeo lá que tem o Atila, que é o seguinte. A gente pode aplicar a operação de bitwise AND. Como é que funciona isso? Basicamente, você vai comparar se duas imagens. E isso aqui é bastante útil se você tiver imagem binária, por exemplo. Né? Você vai ter duas imagens de mesmo tamanho. Se na mesma posição o pixel for, por exemplo, branco e branco, a imagem final resultante também vai ficar branco. Se na mesmíssima posição um pixel está preto e o outro está branco, na imagem final, na imagem resultante, aquela posição vai ficar branca. Só que essa função tem uma coisa interessante que é o seguinte: eu comparo a imagem com a própria imagem. Aí você vai falar, pô, mas aí o resultante vai ser a mesma imagem, pois se na posição tá branco e aqui tá branco, lá vai ficar branco. É a mesma imagem. Então as mesmas posições, ou vai estar preto ou vai estar branco. Sim, mas eu posso aplicar a máscara. Que aí, o que acontece agora? Agora essa função vai ter o seguinte efeito. Aplica a imagem, mas só deixa ficar branco os pixels que estiverem com uma posição positiva, se estiver branco na máscara também. Então, no fim das contas, eu estou fazendo o seguinte: eu estou pegando a imagem original da webcam como está e aplico a máscara em cima. Se na mesmíssima posição na máscara está branco, ou seja, está 255, na imagem resultante o pixel vai aparecer.
Se na outra posição, na máscara, ali tá preto, tá zero, então aquele pixel não vai aparecer na imagem resultante. E aí, vamos fazer uma coisa interessante agora. Vamos retornar o resultante e exibir ele aqui naquela janela, só para ver o que acontece. Ali ele está chamando de gray, mas não tem problema não, vai funcionar. Ah lá, então tem a imagem máscara e a imagem webcam. Tá, as duas estão iguais porque o intervalo ali está máximo, mas se eu começar a limitar, ah lá, só vão aparecer os pixels que estão passando pela máscara, né? Então, a coisa começa a ficar doida. Olha lá, por exemplo, vocês só estão vendo a minha camisa aqui praticamente. Por quê? Porque eu defini que eu estou aplicando aquela máscara e aquela máscara ela faz o seguinte, ela olha o intervalo. As cores que passam, as cores que estão nesse intervalo, você vai ter aquela máscara que vai ser justamente do mesmo tamanho da imagem, mas vai marcar. Se o pixel está no intervalo, aí aquela posição que está no intervalo vai receber branco, ou seja, vai receber o valor 255. E aí, nessa última função aqui que eu chamei, bitwise end, ele vai comparar a máscara com a imagem. Se naquela posição, na máscara, ele está branco, então na imagem resultante aí que vocês estão vendo é só a minha camisa, fica branco, então a camisa aparece. Então a máscara filter. A máscara diz, tá no intervalo de cores ali do trackpad, então na imagem resultante pode aparecer. E aí vamos fazer uma coisa doida aí, que é aparecer talvez só a minha cabeça aí, para ficar uma coisa meio doida, né? Tem alguns pixels faltando ali, mas vocês praticamente têm aí só a minha cabeça. Acho que eu tenho que pegar uma matiz maior. Enfim. Vocês entenderam a ideia, né? Isso que importa. Vocês pegaram a ideia aqui, o espírito da coisa. Então eu botei ali o comentário, aplica a máscara que deixa passar pixels pertencentes ao intervalo como um filtro. Se na mesma posição da máscara, aquela posição ali está positiva, aparece na imagem. E aí, com o que a gente viu de linearização, vamos aplicar a linearização. Como é que a gente vai aplicar a linearização? Simples, a gente pega essa imagem resultante e converte ela para tons de cinza. É o primeiro passo sempre para aplicar a linearização. Você tem que ou carregar a imagem em preto e branco ou converter ela para preto e branco. E aí a gente aplica o Otsu nos mesmíssimos moldes que a gente discutiu ali em cima, né? Aí agora eu vou trocar aqui para Gray de novo. Só para a gente ver, né? Aí, vamos de novo tentar selecionar só a minha camisa. Agora que a gente consegue achar exatamente os pixels da região que a gente quer, a gente define o intervalo que a gente quer, e aí o nosso programa agora gera uma imagem que, se o pixel está no intervalo que a gente quer, ele vai ficar branco, se o pixel não está no intervalo que a gente quer, vai ficar preto. Né? Então a gente conseguiu fazer isso agora com esse código, com a linearização aqui que a gente aplicou. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que achar exatamente os pixels brancos, a área que forma esses pixels brancos e enfiar um retângulo vermelho logo ali. Como é que a gente faz isso? A gente vai aplicar esse método aqui, find contours. O que o find contours faz? Ele acha geometria de objetos. Então, se você der uma imagem com pixels preto e branco, ele vai pegar esses pixels brancos aí que formam regiões, formam objetos, e vai achar a geometria. Vai dar exatamente o XY de toda a galera. É como se fosse a curva envolvendo aquele... Igual vocês viram a minha camisa ali, é como se esse find contours aqui em contours, ele retornasse justamente todos os pixels que envolvem essa geometria ali da minha camisa. Né? E como é que ele faz isso? Você passa a imagem mesmo com os tons de cinza. Aí vamos abrir aqui a documentação do OpenCV, que eu acho que sempre é uma boa forma de explicar isso, né? Então, eu até achei aqui a documentação para explicar. No caso do Find Contours, ele retorna a região, a geometria que representa esse grupo de pixels brancos aí.
No caso do Python, o método, você passa a imagem, o modo e o método, no mínimo, né? No caso, o modo que eu defini aqui foi o retrieval retrieval tree. Que diabos é isso, né? É pelo seguinte, sem entrar em muitos detalhes, o OpenCV, se você quiser, ele monta uma árvore de hierarquias, né? Depois você pode ter um objeto dentro do outro. E aí você pode pegar o objeto maior, se você tiver, por exemplo, um grupo de pixels dentro de outro grupo de pixels, igual está aqui, né? Por exemplo, você pode ter o 2 e dentro dele vai ter o 3 e dentro dele vai ter o objeto 4 e 5, mas a gente não vai mexer com nada disso. A gente vai retornar todos os objetos, os grupos de pixel branco associados, sem hierarquia alguma. É tudo como se fosse uma lista, que é o que o retrieval ele nos faz. Ele retorna todos os contornos, ou seja, todos esses pixels que envolvem, que delimitam esse objeto, sem criar uma relação de pai e filho. Então é o mais básico. Um dia a gente pode planejar um vídeo realmente explorando essas opções aí, o que elas são capazes de fazer. Mas o retrieval que foi o que a gente usou aqui, na verdade a gente usou o retree. O retrieval ele já usa a hierarquia, mas eu acho que a gente nem precisa. Deixa eu ver aqui, eu vou testar aqui o retrieval. A gente usou o retrieval ali sem precisar. Ah lá, a gente poderia ter usado o retrieval se a gente quisesse. Eu vou usar o retrieval mesmo, mas assim, não tem efeito para essa aplicação você trabalhar com hierarquias, pois no fim das contas a gente vai percorrer, olhar todos os grupos de objetos, né? E no caso pegar o maior. Aí o maior a gente vai colocar a caixinha retangular envolvendo. Então a gente nem precisa preocupar, esquentar tanta cabeça com isso. A gente pode trabalhar com o retrieval ali se a gente quiser. Bom, aí tem o chain approx simple, que é o método. Assim, e esse cara, deixa eu achar ele aqui. Assim, como eu falei, o contorno ele marca, é o XY de todos os pontos ali que envolvem aquele grupo de pixels branco. A questão é que você pode retornar todos se você quiser, ou você pode fazer tipo uma compressão, uma amostragem, né? Você não pega todos os pixels, mas só os principais que já são suficientes para você delimitar, saber onde está o seu objeto, né? Então, isso pra gente é suficiente, pois eu não preciso de todos os pixels que envolvem aquele objeto, eu só preciso de alguns que dão mais ou menos a região ali desse grupo de pixels brancos aí que, por exemplo, vai envolver minha camisa. Então, só com isso já é suficiente para eu fazer essas minhas escolhas aí. Dito isso, agora o próximo passo é eu olhar todos os contornos que eu tenho e pegar o que tem a maior área. Pois, por exemplo, igual vocês viram ali no exemplo da camisa, a questão é que, por exemplo, acho que a melhor forma de eu mostrar isso é realmente rodando aqui o código. Por exemplo, ó, vocês têm essa imagem assustadora aí que tem parte da minha camisa e, por exemplo, tem minha boca, né, tem meus olhos, essa coisa aí meio assustadora. Mas enfim, a questão é que você vai ter um contornozão maior que vai ser todo o grupo de pixels que envolve a minha camisa e você vai ter uns contornos menores, por exemplo, a minha boca ali é um olho, outro olho, e eu quero envolver com a caixa retangular o contorno, esse grupo de pontos aí que delimitam esse conjunto de pixels brancos aí, eu quero a maior área, a maior região, né? Porque vão ser vários contornos ali que ele vai me dar. Então, de todos esses contornos, né, eu quero o objeto ali conexo, esse grupo de pixels brancos aí que tem a maior área. A questão é que esse contorno aí é tipo uma lista, é um objeto que retorna um monte de coisa. E o grupo de pontos, ele vai estar nessa posição zero aí do contour. Contour zero, ele vai retornar tipo uma lista, onde cada posição é todo o grupo de pontos, assim, numa tacada só. Então, no contour zero, você vai ter um listão, aí numa posição vai ter o grupo de pontos que delimita a camisa, no outro você vai ter o grupo de pontos que delimita a boca, delimita olho e por aí vai.
Mas desses, eu vou chamar o método contour area, que ele vai me dar a maior área. O grupo, o objeto ali de pixels brancos ali que define a minha maior área, o max area ali no caso. Então eu recebo ali esse max area, vai me dar o valor numérico do tamanho daquela área em pixels, né? Não tem uma unidade específica, vai ser em pixels. E aí eu vou percorrer para cada objeto, para cada grupo de pixels branco, procura o grupo com a maior área. Então, no fim das contas, eu vou percorrer todos aqueles contornos ali. Aliás, não. Né? Eu falei um negócio ali, vou cortar uma coisa errada que eu falei e vou explicar de novo aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou verificar. Esse contours aqui ele vai retornar uma lista com todos os pontos que formam esses grupos aí de objetos, né? Então, se existir pelo menos um contorno, ele entra. E esse contour area aqui, o que ele faz? Ele começa retornando a área do primeiro grupo de pixels brancos. O que ele vai fazer? Contour 0 é o grupo de pontos do primeiro contorno que ele achou. Ele vai retornar a área em valores numéricos, assim, a área em pixels, desse primeiro contorno aqui, desse primeiro grupo de pixels brancos. Aí ele vai dar essa área aqui. E aí eu vou percorrer cada contorno em busca do contorno que tiver a maior área. Então, a área começa ali pegando a área do primeiro contorno, e aí eu faço o seguinte. Eu vou percorrendo, eu tenho esse for aqui que vai percorrer cada contorno de todos os contornos, e se eu achar um contorno com área maior do que a área que eu tenho no momento, então achei um contorno de área maior e ele vai passar a ser o contorno de maior área até aquele momento. Então eu vou fazer o seguinte, esse cara aí, achei um cara com área maior, ele vai ser o cara com a maior área até o momento, e eu preciso também definir um contour ID. O contour ID ali no caso, ele vai identificar, eu vou chamar contour max area ID, pois esse cara vai marcar qual que é o identificador, qual que é o número que identifica esse contorno aí com área máxima. Né? Aí no caso eu vou precisar desse i também, eu vou fazer o seguinte, i começa valendo 0, para cada iteração do for, i soma 1. É um jeito aí de eu... para cada contorno é identificado com um número, né, dentro dessa lista ali de possíveis contornos, eu tenho que achar qual que é o contorno pelo número que tem essa maior área aí que envolve esse grupo de pixels brancos aí. Quando eu terminar esse for aqui, eu vou ter o contorno de maior área que vai ser qual? Vai ser de todos esses contornos aqui, o contorno que tiver esse ID máximo. Então, esse cara aqui achei o contorno com maior área em pixels. Quando eu falo contorno, acho que vocês entenderam isso, né? É o grupo de pontos que envolve esse aglomerado aí de pixels brancos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse contorno aí de área máxima e eu vou gerar um retângulo que envolve esse contorno aqui em questão. Então, eu vou pegar esse contorno aqui, que é o grupo de pontos que envolve esse aglomerado, e eu vou passar ele para o método bounding rect, que o que ele faz? Ele cria uma caixa que envolve exatamente esse aglomerado aí, justamente esse contorno. Então, ele vai criar uma caixinha envolvente que vai envolver certinho com o menor tamanho possível, mas que envolve tudo, desse contorno. Então o bounding rect ele vai criar essa caixa envolvendo esse contorno, retornando o x dessa caixa, o y dessa caixa ali dentro da imagem, e a largura, que vai ser o w, e a altura dela. Eu vou chamar aqui de xrect, yrect, wrect, que é a largura, e hrect, que é a altura.
E aí, o que eu vou fazer? É simples, eu vou desenhar uma caixa envolvente usando o método CV2Rectangle. Eu vou desenhar na imagem original, no frame original da webcam, eu vou desenhar um retângulo que vai ter as posições iniciais dele lá vai ser o XY, e a posição final com altura e largura vai ser x mais largura, y mais altura, né? Eu chamei de xrect, yrect, xrect mais wrect, yrect mais hrect. Então esses caras vão definir aonde o ponto aí desse retângulo inicia e o ponto onde esse retângulo aí termina. Então, por exemplo, se a gente supor aqui que xrect e yrect está aqui, xrect mais a largura, yrect mais a altura vai dar esse ponto final. Então, o ponto inicial e o ponto final que envolve todo esse retângulo. E aqui eu vou definir a cor, nada de azul, nada de verde, tudo de vermelho, mas a gente pode trocar se a gente quiser. E esse cara aqui é a espessura da linha da caixa ali que envolve. Então, quanto maior o valor, mais grossa vai ser essa linha dessa caixa envolvendo. E aí eu posso retornar as duas coisas, né? Eu posso retornar tanto o frame quanto a linearização, que justamente pinta de branco o pixel que sobrevive, que passa, que está nesse intervalo de cores aí possível, e o frame ele já vai desenhar o retângulo, né? Se eu já tiver feito tudo certo aqui, vamos testar. Não, eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Matei a kernel aqui, eu fiz algo errado. Ah tá, aqui eu tenho que retornar o frame, né? E o gray. E aí eu vou ter que ter um IMShow ali. Na verdade, eu posso pegar esse IMShow aqui e mover aqui para baixo, pois um vai ser o gray ali, o tom de cinza, e o outro vai ser o frame de fato. Né? Então, ok, deixa eu até dar uma conferida para ver se não passou mais nenhum outro erro. Mas eu acho que não, acho que é isso aqui. Vamos testar de novo agora. Bom, parece que está tudo certo, né? Deixa eu tentar pegar ali a minha camisa de novo. Ah lá, tá vendo? Independente de você ter outros pixels perdidos ali pelo caminho, ele vai olhar o grupo de aglomerado de pixels juntos e o que tiver a maior área ele vai selecionar. É assim que ele faz esse rastreio funcionar. Mas o legal desse rastreio é que você define o intervalo que você quer selecionar e ele faz todo o trabalho depois. Por exemplo, vamos tentar de novo aqui com esse estojo aqui de escova de dente. Vamos tentar achar o intervalo que pega ele bem. Ah lá, achei o intervalo exato que pega ele bem. E aí, olha lá, como vocês podem ver, ele rastreia, o retângulo ele vai se ajustando perfeitamente aí em cima justamente ali do que você define. E naturalmente ele vai desenhar um retângulo ali sempre que achar alguma região, algum aglomerado de pixels que minimamente tem algum significado. Por exemplo, vou pegar essa garrafa aqui e vou tentar pegar só a tampa. Deixa eu ver se eu consigo achar exatamente ali. Lá, por enquanto está selecionado tudo. Deixa eu ver. Que eu não sei qual que é o laranja. Difícil pegar esse laranja. Estou pegando aqui o laranja agora. Ah lá, consegui. Ah lá, consegui. É que no fim das contas, parece que quem influencia muito nesse laranja aqui é a saturação. E realmente a saturação ali é muito elevada. Isso significa que tem pouco branco nesse laranja, que faz sentido, né? Esse laranja está bem laranja mesmo, olha lá. E ele acha, né? Aí dá para você brincar e fazer muitas coisas com isso. Dá para você pensar em talvez fazer jogos com isso, pois você pode calibrar, e aí você faz um jogo que você interage diretamente com a câmera aí e faz um monte de coisa. No mais, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma robusta aí de fazer tracking. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima aí. Valeu e aquele abraço.